Saúdo os irmãos com a graça, a misericórdia e a paz de Jesus. Que essa graça, que essa misericórdia, que essa paz seja multiplicada sobre a sua vida. Você que é um eleito de Deus, você que é alguém que professa Jesus Cristo como Senhor. Bom, o sermão dessa noite tem como título o início do fim. O início do fim. E eu quero lhe dar as boas-vindas, porque você é um homem e uma mulher que vive o fim. Você é uma pessoa que está vivendo os fins dos tempos. Somos homens e mulheres que estão vivendo os finais dos tempos. E esse período é um período, sobretudo, de preparação para a vinda do reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que você que crê em Jesus, em nenhum momento essa realidade deve lhe gerar pânico, terror, preocupação, mas a plena certeza de que Ele virá, Ele voltará para nos buscar. Convido você à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, e vamos ler do verso 7 até o verso de número 19. Lucas 21, verso 7 até o verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: e desde já, de um modo reverente, ouça a voz de Deus. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores, por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles.
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas e em nossos corações. Que o Senhor fale ao seu coração. Esse é um sermão, irmãos, que nós não vamos encerrar nesse domingo. O pastor Ian dará sequência no próximo domingo. E é também importante relembrar que esse sermão foi iniciado pelo pastor Orleson no domingo passado. Todos quantos estiveram aqui aprenderam no verso 5 e no verso 6 a profecia sobre a destruição do templo. E é exatamente nesse contexto que Jesus, ele profere um longo sermão escatológico, conhecido por muitos como o pequeno Apocalipse. Sim, porque nós temos aqui, irmãos, um retrato daquilo que aconteceu e daquilo que haverá de se cumprir plenamente. Não duvidando, mas testificando. De fato, Deus ama muito essa igreja. E particularmente entendo que até a leitura desse texto é uma providência de Deus para nós, para encararmos, irmãos, de maneira santa, bíblica, tudo o que tem acontecido em nossos dias. Como Deus tem cuidado de nós, providenciado essa verdade tão maravilhosa, para que possamos entender cada um desses acontecimentos e discerni-los espiritualmente, como o Senhor tem orientado aqui na sua santa palavra. Nós vamos meditar aqui do verso 7 até o verso de número 19, e chamo a sua atenção, desde já, para o contexto que nós temos aprendido aqui. Nós estamos na última semana do ministério terreno de Jesus, e Jesus vem anunciando todas as verdades do Evangelho do Reino. Jesus veio promovendo prodígios, maravilhas, sinais e milagres, dando testemunho de que o reino de Deus é chegado. Mas como as pessoas têm encarado todos esses sinais? De maneira fria, de maneira totalmente despreocupada, descuidada, desprezando todas as evidências que estavam tão claras diante de seus olhos. É interessante que, quando nós olhamos para os textos anteriores, o pastor Ian, ele pregou sobre a purificação do templo, de que o Senhor purificou o templo, expulsando, expurgando tudo aquilo que estava sendo realizado em nome de Deus, pessoas profanando, fazendo da casa de Deus um covil de salteadores. E mesmo após toda essa purificação, houve arrependimento, houve mudança, houve transformação por parte dos religiosos, houve convencimento? Não, pelo contrário, nós temos aprendido domingo a domingo que essas pessoas cada vez mais ficaram endurecidas, e embora até mesmo conscientes dessa verdade, não houve verdadeiro arrependimento em suas vidas, não houve mudança, não houve transformação. E a verdade que nós temos aqui, que nós ouvimos no domingo passado, é que esse templo que foi purificado, agora ele será destruído. A palavra agora é uma palavra de juízo que haveria de se cumprir sobre aquele templo, de que todas aquelas pedras, aqueles muros, de que toda aquela beleza e todo aquele esplendor, não ficaria pedra sobre pedra,
porque Deus haveria de derramar o seu juízo sobre o templo. E assim, irmãos, mesmo em meio a esse não arrependimento, nesse mesmo sentido, nós podemos, desde já, considerando e aplicando sobre as nossas vidas, e principalmente para você que está aqui nessa noite, para você que está ouvindo essa palavra, para você que resiste em permanecer em uma vida de máscaras, de hipocrisia, de endurecimento, o que lhe aguarda, o que lhe resta sobre sua vida é o juízo vindouro de Deus. Essa palavra sobre a destruição do templo, ela se concretizou no ano 70, depois de Cristo, e nós veremos isso, e veremos com muito mais profundidade no próximo domingo. Mas apenas para que você entenda a estrutura, do verso 7 até o verso 19, o Senhor lança uma série de sinais, em resposta ao questionamento dos seus discípulos. Olha o que diz o verso 7, Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Os discípulos estão preocupados, querendo saber quando isso vai acontecer. E em sua resposta, o Senhor traz uma série de sinais, mas nós vamos destacar aqui, para nossa reflexão, para nossa meditação, 3 palavras de alertas e advertências. Primeira, não sejam enganados. Não sejam enganados. Grave isso. Não seja enganado. Segundo, não fique assustado. Não fique assustado. E terceiro, não se preocupe. Não se preocupe. São as palavras que o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos. E Ele encerra isso com uma promessa final, no verso 18 e no verso 19. Então, começando, irmãos, no verso de número 7, vamos fazer mais uma vez essa leitura. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? O que provocou esse questionamento? A profecia da destruição do templo. Jesus falou que tudo aquilo que eles estavam vendo, todo aquele glamour, não ficaria pedra sobre pedra. E é diante disso, dessa palavra profética, que os discípulos questionam: quando e o quê? Que sinais? Quando vai acontecer isso? Quando e o quê? Marcos esclarece quem são os discípulos que questionam. E são os discípulos mais próximos de Jesus. Isso está em Marcos 13, verso 3 e 4. Não leremos por conta do tempo, mas eu peço que você abra em Mateus, capítulo 24, porque o Evangelho de Mateus é o que é mais detalhista com relação a esse sermão. Olha só o que diz Mateus 24, verso 1 ao verso 3. Mateus 24, verso 1 e verso 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Aqui nós temos, irmãos, aquilo que motiva a pergunta: a destruição do templo.
E muito provavelmente, isso na cabeça dos discípulos era algo impossível de acontecer, porque o templo já havia sido reconstruído, e na mente deles, o templo ser mais uma vez destruído era algo impossível, era algo improvável. E talvez, muito provavelmente, por isso que eles associaram a ideia da destruição do templo aos eventos finais. Essa associação desse evento da destruição do templo com os eventos escatológicos. Mas é importante que a gente tenha em consideração a razão dessa pergunta e principalmente o cerne dessa pergunta: quando e o que? Em outras palavras, qual é o tempo e quais são os sinais? É interessante observarmos que a resposta do Senhor, ela sinaliza, irmãos, eventos que haveriam de acontecer. E de fato, eventos que aconteceram ainda no primeiro século. Como eu disse a vocês, a própria destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu sim no ano 70, mas tal como essa pergunta dos discípulos, que de alguma maneira expressa não somente a preocupação com o templo em si, quanto ao evento do templo, mas também quanto a eventos finais e escatológicos, é importante nós percebermos que a resposta do Senhor Jesus, ela também traz em si também verdades, esclarecendo não somente coisas do primeiro século, mas também coisas relacionadas aos eventos finais. É importante nós termos tudo isso em consideração, em saber que o juízo que Deus haveria de exercer sobre a nação de Israel, de alguma maneira, é como que se fosse uma sombra, um tipo do juízo final que Deus vai exercer sobre todos aqueles que resistem à sua verdade e à sua palavra. Você está entendendo isso? São eventos que se cumpriram no primeiro século, mas que eles são como sombra, como tipos, tal como no Antigo Testamento, mas agora apontando para os eventos finais, como coisas que vão acontecer de maneira muito mais acentuada e intensa, marcando os eventos próximos à volta de Jesus. É importante que nós tenhamos essas coisas em consideração. Em outras palavras, a destruição do templo é como um símbolo, como um tipo daquilo que acontecerá na parousia, na volta do nosso Senhor. Precisamos entender, irmãos, quanto a isso, e isso vai te auxiliar até na leitura do livro de Apocalipse, o livro da Revelação, que quando nós nos deparamos com as Escrituras, nós precisamos entender que essa verdade, ela fazia sentido, e ela tinha ouvintes originais, os quais estavam recebendo essa verdade. Por que é importante dizer isso aqui de antemão? Porque tem pessoas, e muitas pessoas fazem esse tipo de leitura, muitos ditos pastores, que fazem tão somente uma leitura futurista de todos esses eventos, e perdem de vista o cumprimento imediato de cada uma dessas palavras. Fazem uma leitura de tal maneira que enxergam chip, enxergam código de barras, enxergam o presidente dos Estados Unidos, enxergam uma série de figuras e começam a dar definições e sentidos do qual o texto não pretendia. É importante que nós tenhamos isso em vista, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos arrastados, ludibriados. Bom, os sinais que o Senhor apresenta aqui são em torno de 7. Ele vai falar dos falsos mestres, guerras e revoluções, terremotos, epidemias, fomes. Ele vai dizer coisas espantosas. Em outras palavras, coisas que você nem imaginaria que poderia se acontecer. Tudo isso
haveria de acontecer. E também perseguições. Só que nós não vamos olhar os sinais em si propriamente, mas nós vamos enxergar, à luz desse texto, as advertências do Senhor para os discípulos em meio aos sinais. E a primeira advertência está no verso 9. E eu peço que você confira comigo mais uma vez. Olha o que diz o verso de número 9. Verso 8. Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados. Primeira advertência: não sejam enganados. Tenham cuidado para não serem enganados. Por quê? Por que nós devemos ter cuidado? Jesus vai dizer o porquê. Porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também: chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Está claro para você? Jesus está falando aqui de falsos messias. Jesus está falando aqui para os seus discípulos para terem cuidado, para que eles não fossem enganados por falsos cristos. E volto mais uma vez à observação: isso não se trata apenas de uma questão futura, era para os dias deles. Sim, porque naqueles dias, logo após a ascensão do Senhor, foram muitos aqueles que se levantaram em nome dele, falando coisas em nome dele, mas enganando a muitos. Se você pegar o Novo Testamento, você vai ver inúmeras advertências dos apóstolos, falando para as igrejas: cuidado com os lobos, eles estão no meio de vocês. Cuidado com os falsos mestres. Isso estava presente, e o Senhor estava preparando os seus discípulos. São pessoas que se consideram detentores da revelação, como que capazes de responder o questionamento: quando e o quê? Quando? É agora. Quem? Sou eu. São aqueles que se colocam numa condição acima das Escrituras. Eles apresentam aqui dois tipos de enganos: os falsos cristos e aqueles que fazem marcação da vinda de Jesus. Marcação da vinda de Jesus. Lembremos, irmãos, de que Jesus está prestes a ser entregue à morte quando ele fala essas palavras. Está prestes a ser entregue à morte. E olha a palavra de profecia que ele diz: as pessoas se levantarão, falsos messias. Em outras palavras, gente dizendo que sou eu, gente que está falando em meu nome. Mas quem é Jesus? Jesus é alguém que está sendo perseguido, está prestes a morrer. Mas ele está dizendo: isso vai acontecer. E de fato, irmãos, algo que seria talvez improvável, muitos outros cristos vieram em nome do Senhor, após a sua ascensão, e não apenas no primeiro século, mas em número cada vez maior e crescente. Se multiplicam em nossos dias cada vez mais falsos mestres e profetas. E muitos caem em suas armadilhas. Quantas pessoas não estão sendo enganadas? Por exemplo, nessa semana, diante de todos os acontecimentos de guerras, rumores de guerras, pessoas que estão sendo enganadas, que estão alarmadas, que estão em pânico, diante de tudo que está acontecendo, sendo consumidas por notícias e notícias e falatórios, e profetas e profetas e profetas. Cuidado para que você não seja enganado. Cuidado para que você não seja enganado e que você não venha a seguir essas pessoas. Em nossos dias, tem muitas pessoas que não estão seguindo fisicamente, mas talvez virtualmente por meio de seus aparelhos celulares, estando a todo tempo, dando o seu tempo, dando a sua atenção, dando os seus ouvidos
a vídeos, a correntes e a uma série de coisas que não correspondem à verdade das Escrituras. São esses homens, irmãos, que colocam em dúvida a autoridade das Escrituras, porque eles se posicionam como seres iluminados, como aqueles que são conhecedores de toda a verdade, que sabem de uma verdade que não está clara, mas que é oculta, e agora Ele está revelando a todos: é isso, é aqui, é isso aqui. Cuidado, cuidado, porque essas pessoas estão arrebanhando muitos seguidores. Em nossos dias, aumenta-se cada vez mais o número daqueles que abandonam a fé, aumenta-se o número da apostasia. São pessoas que são apenas frequentadores de igrejas, mas possuem os seus próprios dogmas. Elas estão aqui ouvindo, mas elas acreditam naquilo que elas querem acreditar, e não nas Escrituras. São pessoas que adotam para si os seus próprios profetas, os seus próprios credos, e carregam em si os seus próprios gurus. São pessoas, irmãos, em nossos dias, que há muito tempo já estão abraçando a outro Cristo, e não o Senhor Jesus Cristo. São pessoas que já deixaram para trás a sua confiança nas Escrituras, e já estão tão imersos nessa vida desse tempo presente, que elas analisam a vida sobre a perspectiva do espírito dessa época, desse tempo. É gente que já cedeu ao humanismo, é gente que já não acredita mais no pecado, que tudo é doença, que tudo é transtorno, e que toda solução é remédio, é algo medicamentoso, é algo físico. Por quê? Porque só a matéria existe, e não existe mais o aspecto espiritual. São pessoas que já negaram a Deus, e que a sua religiosidade é uma mera prática social. Essa é a realidade de muitas pessoas. Pessoas que não vivem mais em unidade de fé, mas cederam à pluralidade de ideias, à relativização, à frouxidão, ao misticismo e ao sincretismo. Mas qual é a palavra de Jesus para os seus discípulos no primeiro século e para os seus discípulos dos nossos dias? Cuidado, não seja enganado e não siga essas pessoas. Não seja enganado. Mas pastor, como saberemos quando for o Senhor Jesus? Lemos o texto de 2 Tessalonicenses, irmãos. Quando Jesus voltar, saiba de uma coisa: a sua vinda será inconfundível. Todos saberão, não vai ter dúvida. Você não vai perguntar do fulano: ei, será que é? Você vai ter a certeza: é Jesus. Chegou a hora. Todo olho verá. Ele virá em grande poder e glória. Você saberá quando for Jesus. Olha só o que diz os anjos quando Jesus ascendeu aos céus. Atos capítulo 1, verso 10 a 11. Atos capítulo de número 1. Verso 10 a 11. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Você entendeu? De maneira muito simples, resumida, os anjos estão dizendo: ele voltará. Jesus vai voltar, irmãos. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará
não haverá dúvidas. Portanto, não sejam enganados. Segunda palavra, segundo alerta que o Senhor dá, no verso 9, não fiquem assustados. Não fiquem assustados. Olha o que diz o verso 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. O fim não será logo. Não devemos nos assustar, por quê? Primeiro, é necessário que essas coisas aconteçam. Você está assustado? Está te apavorando tudo que tem acontecido? Te apavora a possibilidade de haver um avançar dessa guerra? De que isso venha a tomar maiores proporções? De que outras nações venham a ser envolvidas? De que o Brasil venha a se ver envolvido nessa guerra? Isso te preocupa? Isso pode acontecer. E se acontecer, não se assuste. Não se assuste. Porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas o fim não será logo. O fim não será logo. Irmãos, o mundo daquela altura vivia uma relativa paz sob o Império Romano. As palavras de Jesus poderiam até ser soadas como estranhas. Olha só, guerras e rumores, guerras e revoluções, ouvi falar de guerras e revoluções, mas Senhor, a gente está vivendo em plena paz. O Império Romano, ele reina de ponta a ponta, não tem perigo de nada, não tem perigo de nada. Como que o Senhor está falando de guerras? As palavras do Senhor talvez poderiam ter soado estranhas para os discípulos, mas olha que coisa interessante, tão logo quando proferidas pelo Senhor, depois que ele subiu aos céus, 40 anos depois, começou a estourar guerras e revoluções dentro do Império Romano. Em um único ano, o Império Romano teve 4 imperadores, culminando com a queda do Império e a invasão bárbara. Pouco tempo depois, cumprindo-se imediatamente as palavras que o Senhor havia falado. Não somente isso, irmãos, revoltas, guerras e revoluções se intensificaram. E a própria destruição do templo no ano 70. Eu vou ler para você uma citação histórica, isso não é Bíblia, isso é livro histórico, um historiador, Flávio Joséfo. Olha o que ele vai falar sobre o que aconteceu nesse ano. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito para com as pessoas de idade, muito pelo contrário, crianças e anciãos, leigos e sacerdotes, todos eram massacrados. Irmãos, estima-se que milhares de judeus foram mortos durante esse período. Milhares de judeus foram mortos e ninguém foi poupado. Criança, idoso, gente de todas as idades, Deus exercendo o seu juízo sobre Israel. Até em nossos dias, irmãos, não apenas olhando para o passado, por mais que Israel tenha se estabelecido novamente como nação, em 1948, mas ainda hoje Israel ainda não experimenta a paz, e vive sobre guerra, e experimentará isso até o último dia. Porque a paz que os israelitas tanto buscam, não será alcançada por armas, mas pelo príncipe da paz, que todos nós precisamos e carecemos. Terremotos, como o de Pompeia, no ano 62, um terremoto que anos depois ocasionou a erupção do vulcão Vesúvio. Hoje, se você for para a Itália, no sul da Itália, você vai encontrar vestígios de toda uma cidade, e até mesmo de pessoas
que estão carbonizadas, preservadas ainda hoje, para testemunhar para mim e para você, tudo o que Jesus falou se cumpriu naquele período. As ruínas do que restou na cidade estão lá testificando para todos nós ainda dos nossos dias. E o verso 10 e o verso 11 continua dizendo: então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo dos céus. Todos esses acontecimentos, irmãos, todos esses sinais, por mais que a imaginação queira dizer que sim, não indicavam a imediata volta de Jesus. Olha o que o texto diz: mas o fim não será logo. Final do verso 9. O fim não será logo. Não indicava a volta iminente do Senhor aos cristãos dos primeiros séculos, e também não indica a nós, em sentido último. Embora cheguem ao ponto de serem coisas espantosas, coisas que talvez nós nunca imaginaríamos, as palavras que nós temos da parte do Senhor essas coisas são necessárias que elas aconteçam. Por quê? Para que elas evidenciem que tudo aquilo que o Senhor disse há de se cumprir, está se cumprindo. Irmãos, essas coisas acontecem não é para a gente ficar marcando data, é agora, é amanhã, é hoje, é esse ano, mas é para que a gente entenda, Ele de fato está voltando, Ele de fato voltará, e tudo está acontecendo, e tudo está se cumprindo. E o que eu estou fazendo da minha vida? Estou endurecido? Nós não devemos nos assustar, irmãos. Essas coisas vieram para evidenciar que as palavras do Senhor são verdadeiras. Nós não devemos nos assustar, porque elas são garantias de que tudo o que Ele disse está acontecendo, e a plena certeza e convicção de que Ele voltará. Olha o que diz Mateus capítulo 24, verso de número 8. Confira na sua Bíblia. Mateus 24, verso 8. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Você sabe o que são os princípios das dores? A imagem que você tem que ter em vista aqui é a imagem de uma mulher grávida que está prestes a ter o bebê. As dores estão aí, mas não significa que o bebê está vindo agora. Isso me faz lembrar muito a nossa experiência com a nossa primeira filha, que assustados pelo princípio das dores, nós fomos imediatamente ao hospital, que não é uma coisa que deve ser feita, porque é apenas o princípio das dores. O princípio das dores é apenas um sinal apontando: o bebê vai nascer, ele está vindo, mas não é que ele já veio, mas ele está vindo. Não significa que é agora, mas que a sua vinda está próxima. Isto nos coloca em um sentido de vigilância, em uma postura de espera, e não de sermos consumidos e assustados pelo sinal. Olha a guerra do Israel, olha o que os Estados Unidos estão fazendo, olha tal coisa, pessoas que estão apavoradas. Você precisa entender, o bebê está nascendo, o bebê está nascendo, está vindo, e essas são apenas as dores do parto. E nós precisamos entender e encarar cada uma dessas coisas, irmãos, como de fato elas são, não como o fim em si mesmo, mas como sinais. Irmãos, isso não faz, a gente nem precisa ir muito longe.
Se você está ouvindo as minhas palavras aqui e você está entendendo, é porque você é um sobrevivente de uma pandemia global. Você sobreviveu ao coronavírus. Se você está ouvindo e está me entendendo, é porque você teve a idade de passar por isso, e você experimentou tudo isso, e você é um sobrevivente. E quantas pessoas não se desesperaram por conta do Covid? Você lembra do que aconteceu? Foi algo bem grandioso, né? Mexeu com tudo, parou tudo, mostrando a insignificância do ser humano e o quão nós somos pequenos. Mas está aqui você hoje. E o que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida de lá para cá, com esse sinal? Você apenas voltou à sua vida normal, medíocre? Irmãos, o mundo está em guerra. Esteve em guerra, está em guerra e continuará em guerra, por motivos religiosos, ideológicos, econômicos. É isso que nós estamos experimentando todos os dias. Cientistas preocupados com descobertas para acabar com as doenças? Não. Talvez muitos até preocupados em criar doenças. Cientistas preocupados em acabar com a fome? Não. Você sabia que grande parte dos cientistas estão envolvidos em avanços tecnológicos para poderio militar, para domínio entre as nações? Até inteligência artificial, irmãos, isso é uma guerra tecnológica. São pessoas querendo exercer domínio e poder sobre as outras pessoas. É o mundo que nós estamos vivendo. E como você tem reagido diante de todos esses acontecimentos? Não devemos agir com histerismo e nem como pânico, mas precisamos olhar para as palavras de Jesus. E quais são as palavras de Jesus? Para o que aconteceu nos últimos dias: não fiquem assustados, não se assuste, não fiquem em pânico. Independente de qual vai ser o noticiário da segunda-feira, e nós não sabemos qual será, não se assuste com ele. Permaneça firme. As dores significam que essa criança vai nascer, e elas irão se intensificar, igual como uma mulher que está grávida. Vai se intensificar, mas a criança vai nascer. E quando a criança nascer, toda dor vai cessar, toda dor vai passar e dará lugar a uma alegria indizível. Quem é mamãe e já teve o seu bebezinho, sabe muito bem do que a gente está falando. As dores de um parto, que depois de você ter a criança em seus braços, dá lugar a uma profunda alegria e realização. Isso é uma sombra da glória que o Senhor tem reservado a nós. Sem dúvida, esses acontecimentos, irmãos, todos esses, terremotos, epidemias, fomes, nação se levantando contra nação, coisas espantosas, sinais vindos dos céus, têm sua importância, mas todos eles são apenas degraus que conduz ao pleno cumprimento do plano eterno de Deus. Não se preocupe. Não se preocupe também. Essa é a próxima palavra. Olha o que diz o verso de número 12 e 13. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Duas coisas que podemos destacar aqui: a razão, por causa do meu nome, e o propósito, para que vocês deem testemunho. Não é sem razão, não é por qualquer razão, não é por questões políticas ou ideológicas.
seremos perseguidos. E os cristãos do primeiro século foram perseguidos por sua lealdade a Jesus, por sua lealdade ao Senhor. Se cumpriu no primeiro século? Será? Irmãos, não tem como ler esse texto aqui sem ter visto o livro de Atos dos Apóstolos. Quantos dos discípulos do Senhor não foram entregues às sinagogas, não foram entregues aos reis e governadores? Isso já se cumpriu no primeiro século. Para que você perceba essa verdade, olha Atos, capítulo 4, verso 1. Você que talvez só tenha encarado esse texto em aspecto futurístico. Atos capítulo 4, verso 1. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Olha o verso de número 3. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha aqui a palavra se cumprindo. Logo após a ascensão do Senhor Jesus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha com que autoridade Pedro se levanta, sendo entregue à sinagoga, sendo entregue às autoridades. Poderíamos ler outros textos, irmãos, quanto a isso. O próprio apóstolo Paulo, ele é prova disso, a sua vida. Atos capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O próprio apóstolo Paulo foi um carrasco dos cristãos no primeiro século. Atos capítulo 22, verso 19, mais adiante. Atos 22, verso 19. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em Ti. Paulo relembrando a sua vida e tudo aquilo que ele havia feito. Eu açoitava e prendia os meus irmãos. Mas qual é a ordem do Senhor? Para aqueles discípulos que ainda não haviam experimentado isso, mas que eles haveriam de experimentar muito em breve, logo que depois subisse aos céus, que o Senhor subisse aos céus. Não se preocupem. Verso 14 e 15. Olha o que diz o verso 14 e 15. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. É isso que eles deveriam fazer. Em outras palavras, tomar uma decisão, resolver interiormente, no coração e na mente. Não vou ocupar minha mente com pensamentos e preocupações de como eu vou responder aos meus questionadores. Por quê?
Porque assim como Deus encheu o apóstolo Pedro do Espírito Santo, assim como Deus encheu Estevão do Espírito Santo, nós temos a plena certeza de que naturalmente é o Senhor que nos dará toda a sabedoria para expressarmos com convicção a fé que cremos no Senhor Jesus. Para que possamos testemunhar, irmãos, da graça que recebemos do nosso Senhor. Martin Butzer, comentando sobre esse texto, ele diz assim: o Senhor não deseja que sejamos atormentados com o que poderá nos acontecer, que nós não sejamos atormentados. Lucas capítulo 12, nós já tínhamos ouvido essa mesma alerta do Senhor Jesus, quando ele disse no verso 11: quando levarem vocês às sinagogas, ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, quantas coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Seremos capacitados, irmãos, pelo Senhor, a dar esse testemunho de nossa fé. Não vai ser um discurso previamente elaborado, organizado, mas o Senhor nos dará toda a sabedoria necessária, advinda de sua palavra, mediante o seu Espírito, a darmos toda a razão da nossa fé. Seremos capacitados pelo Senhor para isso. Por isso, não nos preocuparmos. Verso 16 e verso 17 continua dizendo: e vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Isso aconteceu. Ser cristão no primeiro século não é como ser cristão nos nossos dias. Eles eram excluídos da vida social, religiosa. Mas tal como os nossos irmãos experimentaram, irmãos, de modo muito mais intenso, nós haveremos de experimentar a perseguição. E aí faz todo sentido as palavras que o Senhor diz de maneira tão severa. Aonde? Lucas 14, 26 a 27. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai ou a sua mãe, ou a sua mulher, os seus filhos, ou os seus irmãos, ou as suas irmãs, ou até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você não pode ser discípulo de Jesus. Você não é discípulo de Jesus. Se você não ama Jesus mais do que tudo na sua vida. Se você não ama Jesus mais do que a sua própria vida. Mais do que sua própria vida. Você não é um discípulo de Jesus. E faz todo sentido essas palavras do Senhor. Porque os inimigos não serão apenas externos, mas também internos. A nossa própria família, amigos íntimos, amigos de trabalho, irão nos entregar, irão nos matar. Essa é a realidade. Uma perseguição generalizada e por uma única razão: seremos odiados por todas as pessoas. Por quê? Por causa do nome do Senhor. Por causa do nome do Senhor. Quanto mais próximos do fim, irmãos, mais presentes e intensas serão essas perturbações. Apostasia, perseguição e pregação intensa é a prova de que o fim está próximo. A grande tribulação, um período de grande perseguição, mas também de grande anúncio do Evangelho e também de grande abandono de fé, é o que marcará que nós estamos às portas. Estamos às portas. A gente não deve estar preocupado e espantado com o que está acontecendo. A coisa vai se intensificar muito mais. Esse caldo ainda está muito fino. Ele vai engrossar muito mais. Ele vai engrossar muito mais. E nós passaremos por tudo isso, se vivos estivermos.
E o texto então encerra com uma palavra de promessa. Verso de número 18: mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Mas como, Senhor? Se textos antes, versículos antes, o Senhor está dizendo que a gente vai ser entregue à morte. Há uma contradição aqui. Mas o Senhor está dizendo: mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Aqui a promessa é de provisão, proteção e segurança. O mesmo Deus que nos dará toda a sabedoria para testemunharmos diante de qualquer pessoa que seja, é o Deus que vai nos prover toda a proteção, de modo que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, sem que seja pela determinação de Deus. Você acredita assim? Nesse Deus todo-poderoso e soberano sobre a sua vida? Nada lhe acontece que não seja pela determinação do Senhor. E Ele há de nos fazer perseverar até o fim. É a promessa que nós temos. O texto, esse parágrafo, ele encerra com uma nota de conforto, em que o Senhor Jesus diz que nada, nem mesmo o nosso cabelo, é excluído da esfera de cuidado do Senhor. De modo que nós estamos certos que se cair um fio do nosso cabelo é propósito de Deus. Isso não significa que Deus vai te poupar das adversidades, dos problemas, das lutas, das provações. Isso não significa que Deus vai te poupar, mas significa que tudo que lhe acontecer está acontecendo debaixo da sua providência, proteção e segurança. E tudo é para a glória dele. E você deve se alegrar nisso. Perseverar. Você sabe o que é perseverar? Tem muito crente que vive orando: ai Senhor, me livra disso e me guarda disso, e não há nenhum problema quanto a isso. Mas ele acha que, enfim, ele encara a vida como se Deus fosse de fato alguém que está ali para realizar os seus desejos. Que Deus está ali para satisfazer suas vontades. Acha que Deus não está respondendo a oração, quando Deus está respondendo sim. E tudo que está te acontecendo é para que você glorifique a Ele. É aí que está a perseverança. A perseverança está em permanecer firme em meio a todas as adversidades e lutas. Persevere. Deus está te forjando. Deus está te moldando. Deus está te lapidando. Deus está te preparando. Persevere. É esse o propósito do Senhor, a salvação e a glória dEle. 1 Pedro capítulo 4, verso 11 diz: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Ainda em 1 Pedro 5,10: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco tempo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. Eu não vou passar por tribulação. Os crentes do primeiro século estão passando. Crentes, ainda hoje, lá no Oriente Médio, e em muitas nações, na África, cristãos em nossos dias sendo assassinados por grupos terroristas, hoje, agora, nesse exato momento, igrejas sendo queimadas, e você achando que não vai ter tribulação. Acorda. Essa promessa trata-se de uma promessa ampla e abrangente, e pertence aos crentes do primeiro século, mas também nos atinge, pertence a todos nós. É lógico que nós não devemos interpretar de maneira literal. Sim, Deus pode permitir que o nosso corpo padeça, mas ainda que esse corpo corruptível venha a padecer, ele será ressuscitado e transformado em glória no último dia.
Como diz Lucas capítulo 12, verso 11 e 12. Vou ler a partir do verso 4. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Que maneira podemos aplicar esse texto nas nossas vidas, em nossos dias? A nós, que somos crentes dos últimos dias, que não estamos vivendo o último dia, que ainda não chegou a hora, que muitas coisas restam a serem cumpridas, intensificadas. Primeira aplicação, ao olhar para esse texto, irmãos, é: arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados, para que você não seja achado entre os religiosos, entre os judeus contemporâneos de Jesus, que mesmo diante de todos esses sinais, permaneceram endurecidos e experimentaram o juízo de Deus no primeiro século. Por quê? Porque esse juízo é fichinha comparado ao juízo final. Que você possa se arrepender e crer e confiar no único que pode te salvar, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como está a sua vida diante de Deus? Uma vida de hipocrisia religiosa, se escondendo dos homens? Você não pode se esconder de Deus. Deus sabe o seu coração. Tema a Deus, que te pode lançar no inferno, e não aos homens. Segunda aplicação natural do texto. De todas as lições que o Senhor nos dá, não sejamos enganados. Meus irmãos, não nos deixemos nos enganar pelas pessoas. Não fiquemos assustados com tudo que tem acontecido e com tudo que ainda virá. Não vamos nos assustar. E terceiro, não fiquemos preocupados. Por quê? Porque é o Senhor que nos guarda. É Ele que nos dá segurança. É Ele que nos protege. A perseverança é uma promessa que Ele realiza em nós e através de nós. É Ele que nos faz perseverar. Terceira aplicação, testemunhe. Coisas que têm acontecido na sua vida, testemunhe. Perseguições, testemunhe. Problemas, testemunhe. Doenças, você está experimentando doenças? Meu irmão, é a tua oportunidade de testemunhar em meio a todo o teu sofrimento, em quem você tem crido. Testemunhe. Testemunhe. É por isso que o Senhor está te permitindo passar por essas coisas. Quarto, como diz João Calvino, devemos viver preparados para morrer. Por isso, persevere até o fim. E eu gostaria de terminar, irmãos, pedindo que você abra Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 28,
diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não se assuste, não se preocupe, não tenha medo. As dores estão vindo. Sabe o que é isso? Sinal de que Ele está voltando. Alegre-se e se regozije nele. Prepare-se, seja vigilante, espere, pois Ele voltará. E continuando essa leitura, olha o que diz, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só as palavras. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Que segurança maravilhosa. Estamos nas mãos do Senhor e nada pode nos separar dele. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas.